Sou Diego Dias, administrador dos blogs comutadores.com.br e rotadefault.com.br. Hoje falaremos sobre roteamento entre VLANs e configuração de rota estática para os switches HP, Tricon 1 e HTIC baseado no sistema operacional COM/AIR. VLANs. As VLANs proporcionam a construção de redes lógicas em camada 2 que limitam os domínios de broadcast dentro de uma empresa. A utilização de VLANs permite a divisão da rede em redes lógicas menores e o aprendizado dos endereços MAC é então separado individualmente por VLAN. Os pacotes broadcast e multicast nunca são encaminhados além da sua VLAN. O mapeamento de origem e destino dos endereços MAC são restritos para aquela VLAN. De forma lógica, é como se o switch fosse dividido em switches lógicos menores, mas com uma administração em comum. Segue o exemplo da tabela de endereço MAC. Do lado esquerdo mostra os endereços MAC apreendido de cada máquina, servidor e equipamento de rede. Na coluna grifada em amarela, a VLAN que ele faz parte. No state, ele demonstra a maneira como foi apreendido. No caso, o learned foi de maneira dinâmica, poderia ter sido inserido estaticamente o endereço MAC. O port index demonstra qual porta aquele endereço MAC foi apreendido e se ele está vencendo ou não, porque o endereço MAC ele tem um tempo e depois que sem comunicação na rede ou se uma máquina é removida da porta, o switch ele remove a entrada do endereço MAC da sua tabela. Com as informações da tabela MAC em mãos, que é aprendida dinamicamente, o switch consegue de maneira inteligente caminhar o quadro para a porta correta e essa porta que é atribuída a uma VLAN, assim conseguindo separar o tráfego. Em nosso exemplo, as VLANs administrativos e financeiros são estendidas no primeiro e no segundo andar do prédio. E para que ocorra a comunicação das máquinas em suas respectivas VLANs, é necessário que as VLANs sejam criadas nos switches do térreo, do primeiro e do segundo andar, além de permitir a VLAN permitir a extensão das VLANs na conexão entre os switches. Visão geral da tecnologia. Os usuários podem ser agrupados em uma VLAN independente de sua localização física na rede com a extensão de VLANs. Não é permitido de forma direta que o usuário de uma VLAN comunique-se com outro em uma VLAN diferente. A comunicação entre VLANs ocorre somente através de um roteador ou switch com propriedade de roteamento, e esse será o foco dessa videoaula. As VLANs proporcionam maior segurança, como em caso de problema em uma VLAN, o tráfego problemático fica restrito dentro daquela VLAN. A segurança também de uma VLAN permite configurarmos listas de acesso, ACLs, para permitir determinado tráfego não converse com determinada máquina ou servidor. As VLANs também proporcionam controle de banda, com a redução do tamanho dos domínios de broadcast. E a inclusão de QoS em uma VLAN permite que a gente coloque em detrimento certo tipo de tráfego para priorizar outro. Por exemplo, com o caso de ligações VoIP, a gente consegue fazer marcações dentro de uma VLAN para que o tráfego VoIP tenha prioridade sobre outros. As melhores práticas sugerem uma subrede por VLAN, e o padrão de 621Q define a utilização de tag para identificação de VLANs entre diferentes equipamentos. Então, os switches usam essa marcação de tag para diferenciar o tráfego entre duas VLANs diferentes. Por exemplo, o tráfego da VLAN 2 será marcado com a ID da VLAN 2, encaminhado para outro switch, que removerá essa tag. O tráfego da VLAN 3 será marcado com a ID da VLAN 3. O switch, quando receber essa informação, ele removerá o ID da VLAN e encaminhará o tráfego para a VLAN correta. Introdução ao roteamento entre VLANs. Como dito anteriormente, as VLANs permitem o isolamento de usuários pertencente a uma rede e, por padrão, o switch não é capaz de rotear os pacotes P entre diferentes redes. Para que isso ocorra, faz necessária a utilização de roteador ou switch com funções de roteamento. Aqui em nosso exemplo, os usuários da VLAN administrativo não podem comunicar-se com os usuários da VLAN financeiro, mesmo que eles estejam conectados diretamente no mesmo switch.
Com a utilização de um switch com funções de roteamento e as máquinas das VLANs tendo esse switch como gateway, é possível fazer a comunicação entre máquinas, mesmo que os usuários estejam dispersos em switches separados na rede e com a VLAN estendida até o switch core ou de distribuição, que tem essa capacidade de efetuar o roteamento para a rede. Quando necessitamos atribuir o endereço IP a uma VLAN, é necessário configurar um processo no switch chamado de interface VLAN. O ID da interface VLAN necessita ser o mesmo ID da VLAN. Quando utilizamos mais de uma interface VLAN nos switches multicamada, o roteamento é efetuado dentro do próprio switch. Então, nesse diagrama exibido, imagine que na camada de enlace, o padrão 802.3 representa as portas, né, Ethernet. O 802.1Q as VLANs, que essas portas são atribuídas. Mais acima na camada de rede, o IP que é vinculado para essas VLANs. Então, diferente de porta de servidores que são um IP para cada porta, podemos entender o mapeamento de um IP para N portas com a utilização de interface VLAN. E mais acima, ainda na camada de rede, o processo dentro do switch com capacidade de roteamento para fazer a comunicação entre VLANs diferentes. Topologia. Os switches reservados para a função de roteamento entre VLANs também são chamados de switches de camada 3, switches L3, switch core ou switches multicamada. A compreensão da topologia é importante para entender aonde devemos posicionar o switch com essa função de roteamento na rede. A divisão dos switches de uma rede de maneira hierárquica, a construção da topologia da rede de maneira hierárquica, permite um melhor uso e organização das funções, manutenção e gerenciamento de cada equipamento da rede. Os switches geralmente são divididos em funções como acesso, distribuição ou agregação e switch core. Os switches da camada de acesso providenciam o acesso à rede, aos usuários. Ele dá densidade de porta para equipamentos como impressora, telefones IP, câmeras IP, access point, etc. Além de permitir configurações simples de segurança e QoS para esses equipamentos de rede. Já na camada de distribuição, os equipamentos atribuem políticas de segurança mais complexas, como o uso de ACL, permite a restrição de banda e a função de roteamento entre VLAN para comunicação entre diferentes VLANs. Já a camada Core providencia velocidade para encaminhamento de pacotes, comutação rápida dos pacotes para serviço ambiente WAN e internet. Aqui é um exemplo da topologia. Na camada de acesso, que é a camada mais abaixo, vemos máquinas, impressoras, servidores, telefone IP, câmeras, access point, servidores de arquivos conectados aos equipamentos da camada de acesso. A camada de distribuição ela é responsável pelo roteamento entre VLANs. Para uma máquina em diferentes suítes na camada de acesso, obrigatoriamente o tráfego entre equipamentos deve passar pelos switches da camada de distribuição. O mesmo para os equipamentos da camada Core. Caso um equipamento da camada de acesso necessite passar para os equipamentos da camada Core, obrigatoriamente deve passar pelos switches da camada de distribuição. Falando especificamente da camada Core, podemos conectar firewall, equipamentos de DMZ, roteadores, acesso para conexão de links WAN, internet, VPNs, enfim. Na topologia à direita, podemos ver que a camada de distribuição e a camada Core ele é unificada em uma única camada. Geralmente chamamos esse tipo de topologia de núcleo colapsado, onde os switches da camada de acesso conectam a um equipamento na camada Core e esse equipamento ele atribui as funções tanto dos equipamentos da camada de distribuição quanto os equipamentos da camada Core. Geralmente utilizamos em redes de pequeno e médio porte. Criando uma interface VLAN. Para criar uma interface VLAN, é necessário que a VLAN já esteja criada no switch e que seja atribuído o mesmo VLAN ID para a interface VLAN. Dessa forma, automaticamente,
o switch vincula a interface VLAN para VLAN. Então, no nosso exemplo abaixo, no modo System View, interface VLAN, VLAN 2, desde que a VLAN 2 já esteja criada como eu disse anteriormente. A descrição, description contabilidade, e o endereço IP. IP address 192.168.201, a máscara 255.255.255.0. É possível também configurar a máscara no formato decimal. Por exemplo, IP address 192.168.201, espaço 24. Aqui um exemplo de roteamento entre VLANs do equipamento responsável pelo roteamento entre VLANs, aqui no modelo do núcleo colapsado. Imaginando que o switch da camada de acesso tem as VLANs configuradas para os usuários e estendidas no trunk, no switch de distribuição core responsável pelo roteamento, vamos criar a VLAN 20 e 30 de cada usuário. Uma configuração que foi omitida aqui nesse exemplo é que as VLANs sejam permitidas na interface trunk, no uplink para o switch de acesso. Depois eu crio a interface VLAN, tanto da VLAN 20 quanto da VLAN 30, e atribuo o endereço IP a elas. Lembrando que os usuários devem ter o gateway configurado com o mesmo IP da interface VLAN para que o roteamento seja efetuado. Em nosso exemplo, o gateway das máquinas da VLAN 20 é o 92.168.1.1, o IP configurado na interface VLAN do switch de distribuição core. Nosso exemplo é núcleo colapsado. E os da VLAN 30, o gateway é o IP cadastrado na interface VLAN 30, 10.8.0.1. Como as interfaces VLAN estão diretamente conectadas ao switch, o roteamento é feito automaticamente. Quem está acostumado com o switch Cisco, que é necessário digitar o comando iproute para habilitar o processo de roteamento em switches, nos switches baseados no CONAIR, o H3C, Tricom e HPN, não é necessário configurar esse comando. Caso seja encaminhado um pacote com destino desconhecido para o switch, o mesmo pacote será descartado. Para uma interface VLAN ficar ativa, é necessário que a VLAN seja atribuída ao menos em uma interface física com estado API. Pode ser, por exemplo, um trunk com diversas VLANs. Para a visualização da tabela de roteamento, digite Display IP Routing Table. Aqui um exemplo da tabela de roteamento. O switch faz o mapeamento por exemplo, da rede 192.168.1.0/24 e atribui ele para a interface VLAN 20. O mesmo para a interface VLAN 30 para o IP 10.8.0.0. E quando não há um switch L3 para o roteamento entre VLANs, o que podemos fazer? Quando não temos um switch para fazer essa função de roteamento entre VLANs e há necessidade de utilizarmos VLANs distintas e que haja roteamento entre elas, esse tipo de topologia geralmente é chamado de router on stick ou roteamento no palito, numa tradução para o português. Então, numa interface giga de um roteador MSR ou algum roteador que rode CONAIR, nós criamos uma subinterface no roteador e vinculamos e dizemos para aquela subinterface que todo o pacote tagueado ele vai ser processado desde que seja com um ID correto. No caso, criamos a subinterface 2/1/1.20, atribuímos o endereço IP e o processo VLAN type .1q VID20, que é o responsável para o roteador processar os pacotes tagueados com a VLAN 20. O mesmo para a VLAN 30. Hot estática. Entender a necessidade de configurar uma hot estática. A principal função de um roteador, ou equipamento com função de roteador, como um switch core, um switch multicamada, é rotear pacotes. Conforme as redes vão sendo aprendidas de maneira dinâmica ou com uma entrada estática, o roteador vai vinculando esses endereços, o endereço dessas redes em uma tabela chamada de tabela de roteamento. Então, ao chegar o pacote em um roteador, ele faz a pergunta: possui essa rede conectada ao roteador? Se sim, ele encaminha o pacote. Se não, ele verifica: eu conheço quem sabe? Se for o caso, ele encaminha o pacote para o próximo roteador. Caso o destino seja desconhecido, o roteador descarta o pacote. Então, em nosso exemplo, um pacote que chega no roteador A com o endereço a rede X,
o roteador A verifica que o próximo salto, ou o roteador que conhece essa rede, é o roteador B. Caso um pacote questione sobre a rede Y, o roteador sabe que essa rede está diretamente conectada. Então, ele encaminha o pacote diretamente para essa rede. O mesmo caso para o roteador B. Caso um pacote chegue com destino à rede Y, ele sabe que o roteador A tem acesso para chegar a essa rede. Ele sabe que o roteador A consegue resolver o acesso a essa rede. Caso o pacote questione sobre a rede X, queira ser encaminhado para a rede X, o pacote, o roteador B sabe que essa rede está diretamente conectada e encaminha o pacote ao destino correto. Para configurar uma rota estática, é necessário o comando ip espaço route-static. O endereço da rede, no nosso caso 92.168.1.0, a máscara da rede, 255.255.255.0, pode ser no formato decimal também, no nosso caso 24, e o endereço do próximo salto, que é o roteador diretamente conectado, a interface no exemplo anterior conectada entre o roteador A e o roteador B, que serve como próximo salto para encaminhar o pacote e ele ser resolvido e encaminhado para o destino correto. Segue aqui mais um exemplo da configuração de rota estática. E é também muito comum em configurarmos em roteadores com acesso à internet, como hoje em dia a tabela de roteamento está em média de 480 mil rotas, é comum nós configurarmos uma rota default, IP Route Static 0.0.0.0, a máscara também 0.0.0.0 e o endereço do próximo salto, que significa que tudo que o roteador não sabe como resolver, ele encaminha para esse equipamento. Quando configuramos um gateway em nossa máquina, numa máquina Windows, por exemplo, ele também insere essa entrada na máquina para todo endereço não registrado no roteador, ele encaminha para o gateway. Nesse caso, chamamos de rota default. Utilize o comando display per route table protocol static para verificar as configurações de rota estática ou apenas display per route table para visualizar todas as rotas dinâmicas, diretamente conectadas e estáticas aprendidas pelo roteador. Importante, quando gerenciamos uma rede com rota estática, devemos nos atentar aos seguintes itens. Sempre pensar no roteamento nos dois sentidos, ida e volta. A comunicação TCP orientada à conexão. Então, na comunicação entre a rede X e Y, do nosso exemplo anterior, os roteadores A e B deverão ser responsáveis para encaminhar o tráfego de retorno quando uma rede deseja comunicar-se com a outra. Conforme ocorre o crescimento do número de rotas em uma rede, o gerenciamento torna-se complicado e faz necessária a utilização de um protocolo de roteamento dinâmico. Então, nesse caso, é importante começarmos a pensar em protocolos como SPF ou BGP, porque o roteamento dinâmico ele permite que os roteadores ensinem uns aos outros as rotas diretamente conectadas a eles. E além de em cenários onde há redundância de link, quando há falha em um circuito, o roteamento dinâmico permite que essa falha seja identificada e o pacote seja encaminhado para o circuito redundante de forma dinâmica, rápida, sem intervenção manual. Configurando rota estática e interface VLAN em switch de acesso. A configuração de rota estática e interface VLAN em switch de acesso, ela ocorre apenas para fim de gerenciamento. Então, no nosso exemplo, criamos a VLAN 40, criamos a VLAN 20, 40 e 30. A 20 e a 30 é responsável pela comunicação dos usuários e a VLAN 40 ela é responsável apenas pelo gerenciamento do switch. Nesse caso, configuramos como gateway, configurando a rota estática para o gateway que está configurado no switch de distribuição core, e ele será responsável por permitir que um usuário da VLAN 20 consiga dar, por exemplo, um telnet no switch de acesso. Nesse slide eu demonstro de maneira lógica a separação dos usuários da VLAN 20, 30 e a VLAN 40, que é responsável pelo gerenciamento dos switches. A VLAN 50 fazemos ela como trânsito para que o switch possa encaminhar os pacotes direcionados para a internet, por exemplo.
Então configuramos uma rota default no switch de distribuição core, apontando para o 92.6821, está na VLAN 50. E esse firewall é responsável por encaminhar o restante do tráfego para a internet. O contrário também no caso dos NATs. O firewall tem apontado para o switch de distribuição, as redes diretamente conectadas a ele. Para mais informações, acesse comutadores.com.br/ebook.